Pronto, dando sequência às telas de leituras, né, que nós temos, né? Vamos aqui a alguns destaques, né, ó. Mais leituras, tá? Então na tela aqui do scanner para vocês, ó, temos lá em cima posição do acelerador, sensor de posição do acelerador 1, voltagem do sensor do acelerador 1, voltagem do sensor 2, né, do acelerador 2. Pessoal, vocês viram? 4 telinhas, ó, falando em porcentagem de aceleração, ou seja, quantos por cento o módulo calcula que eu estou pisando no acelerador. Como o motor desse carro está em marcha lenta, né, tá apenas ligado, tá? Não tem nenhuma porcentagem, ó, 0%. O sinal do sensor de posição do acelerador está ok. E aí depois, ó, voltagem do sensor 1, 1 volt. Voltagem do sensor 2, 0,49 volts. Observaram isso? E aí se eu pisar no acelerador lentamente, vou ter as alterações na tela do scanner. Sim, você consegue fazer a medição mesmo sem multímetro, medindo diretamente via scanner, tá? Claro, é um sinal via scanner, tá? Mas dá para pegar pequenas falhas, sim. É possível, sim, tá? Na sequência, ó, temperatura da água, 45 graus Celsius. Referência da temperatura da água, né? Ou se tivesse algum defeito, né, ele pegaria uma referência. Como nesse caso não tem defeito, é 0 graus. Temperatura de admissão e temperatura externa. 37 graus. De onde vem essa informação, pessoal? Por isso que é importante a aula aqui no seu universo do mecânico e analisar as leituras, ó. Temperatura da admissão e temperatura externa. Ambos são iguais, ó, 37 graus. Porque vocês podem pensar o seguinte: a temperatura externa é aquele sensor de temperatura que fica lá no para-choque, ali na grade dianteira, que é usada para o ar-condicionado, né? Não. Imagina, estou aqui em São Paulo, 37 graus em São Paulo, estaria derretendo o asfalto, né? Não dá não, né? Em regiões aí no centro-oeste, no norte, no nordeste, né? O pessoal de Tocantins, Gurupi, né? Estarei logo mais aí em Gurupi, em mais um treinamento. Lá sim, 37 graus é normal, né? Mas aqui em São Paulo não, de jeito nenhum, é muito raro, né? E aqui, por que marcou 37 graus? Porque o sensor de temperatura que mede essa informação é o do ar, é junto do sensor MAF, ou seja, ele já pega ali o ar um pouco aquecido, ele está fechado, ele não está medindo a atmosfera, ele está medindo dentro da tubulação de entrada de ar. Por isso que deu um valor tão alto assim, ó, 37 graus, tá? E viram que o motor está frio ainda, né? Ó, 45 graus Celsius está a temperatura do motor do veículo. Próxima leitura. Falhas de ignição, né? Porque é o que mais chama atenção. Mas olha lá, ó, temperatura do óleo do motor, 43 graus Celsius. Ele mede a temperatura do motor, não tem sensor no cárter desse carro. Ele calcula esse valor com base, tá, tanto na temperatura da água, tá, e do tempo de funcionamento. Assim como o próximo item, ó, temperatura do catalisador, 541 graus Celsius. Peraí, tem sensor de temperatura no catalisador? Sabia não. Não tem. Como que ele mede isso? É pelos cálculos do sensor lambda 1, sensor lambda 2. Acreditem, é isso mesmo. Não tem termômetro no catalisador. Podem ver. Quantos carros já olharam aí o catalisador e sai um fio do catalisador porque ele tem um termômetro? Não tem, né? Porque ele faz esses cálculos com base na velocidade e na variação do sensor lambda 1, sensor lambda 2. Avanço de ignição,
atraso de detonação, e aí vem as falhas que eu falei, né? Ó. Falha na ignição cilindro 1, nenhuma. Cilindro 2, 3 e 4. Nenhuma falha registrada nos 4 cilindros desse GM Onix. Próxima tela de leituras. Agora é detonação. Então ele capta a detonação cilindro por cilindro. Isso mesmo. Como que o módulo detecta a detonação cilindro por cilindro? No momento que dá a detonação, que o sensor de detonação avisa, ó, detonou, é só ele olhar para trás. Espera aí. Quem foi o último cilindro aí que teve a combustão? Qual último cilindro teve a explosão? Foi tal cilindro. Então já sabe quem foi. Tá? Então cilindros 1, 2, 3 e 4. Aí o tempo de injeção médio, 4 milissegundos. Diagnóstico do catalisador, né? Como que ele está. Relé de partida frio, se está ligado, se está energizado. Carga do motor, 42%, é um cálculo que ele faz, né? Ó, não é uma leitura, é um cálculo, tá? Próxima tela, lambdas. Circuito da lambda fechado. Pessoal, o motor está frio ainda, 45 graus, mas a lambda 1 e a lambda 2 já estão funcionando. Olha lá, ó. Valor lambda 1, 0.110. Lambda 2, 0.64, né? 645, né? Então, ó, a lambda 1 está indicando mistura pobre, a lambda 2 está indicando mistura rica. Repararam isso? Aquecimento da lambda 1, lambda 2, já aqueceu, né? As duas estão com o aquecimento aberto, tá? E aí a corrente, né, em ampere na lambda 1, lambda 2. Fator de correção da lambda está zerado, está 1%, que seria o zero, tá? Próxima tela de leituras. Taxa do álcool é o destaque, né? Mas, ó, ajuste de combustível CP, ajuste de combustível LP. O CP é o que? Curto prazo. O LP, longo prazo. Então, o curto prazo é quando tem mudança do combustível. O longo prazo, não. É ajuste para melhorar o funcionamento do motor. Tá? Aí, adaptação do combustível, enriquecimento da mistura, consumo instantâneo. O sistema consegue calcular quantos litros de combustível consome em 1 hora com o motor ligado. 1 hora, está dando quanto aí? Ó, 1,5 litro. Taxa do álcool, 21%, porque o sensor de nível do tanque está indicando 21%. Ou seja, esse tanque aí está com cerca de 1/4, mais ou menos, de combustível. Mais ou menos 1/4. Quantos por cento é de álcool? Tudo. 21% do combustível, nesse exemplo, né, é de álcool. Olha que interessante. Tá? Conseguimos até ver isso. Tá? Só voltando nessa tela, só não podemos esquecer que quando estiver 100% de gasolina, tá? 100% de gasolina no tanque, temos ainda cerca de 25% de álcool, hein? Tá? Então, não se esqueçam disso. Nunca vai aparecer a porcentagem de gasolina. Não, ó. Ele só diz o quê? Ó? A taxa de álcool. Ele não diz a taxa de gasolina. Não aparece gasolina no scanner, viram? Ele diz quanto tem de álcool ali dentro, tá? Qual é a taxa de álcool do combustível, tá? Sinal de partida. Sensor de nível de tanque em destaque, né? Ó, quantos litros tem nesse tanque? Se não bastasse a porcentagem, ele te dá em litros. 12 litros. E aí alguns valores, né? Ó, valor de nível de tanque, quantos litros cabe no tanque? 54 litros. Corte de combustível, se está desligado ou não. Purga, evap. É o que purga, evap? Purga, evaporadores. É o que? Válvula de purga do canister. Quantos por cento está sendo acionada? Como esse motor está ligado, mas ainda está frio, 0%. Relé da bomba, relé do motor de partida, sinal de partida. Tá?
Então aqui, o relé da bomba está acionado, o motor de partida está desligado e o sinal de partida agora também é não. Tá? E para finalizar a parte de leituras, temos aqui, ó, lâmpada de diagnóstico está desligada, pressão do óleo, ok. E aí os interruptores dos pedais, né, e sensor, ó. Interruptor de freio desligado, interruptor da embreagem aberto, sensor do pedal da embreagem 0%, sensor do pedal da embreagem volts 0 volt, controle do ventilador 1 desligado, ventilador 2 desligado. Ou seja, eu tenho aí as leituras dos sinais dos pedais. Então, pedal do freio, pedal da embreagem. Com o scanner ligado, eu posso o quê? Pisar no acelerador, tá? E aí ter o quê? As variações nessas leituras, tá? Belezinha? Ok. Vamos então agora à tela, né, dos ajustes. São 8 ajustes possíveis nesse sistema de gerenciamento eletrônico Delphi aplicado no Onix. Então vamos lá. Tela de ajustes 1 e 2. Observe lá em cima, ó, tem assim, ó, tela de ajuste, né? Ajuste no scanner 1/8 e ao lado ajuste 2/8. Ou seja, temos 8 telas de ajustes, tá? A 1/8, controle da marcha lenta. É um ajuste que consigo modificar levemente a rotação do motor, tá? É mais para testes também, tá? Mas eu consigo fazer um pequeno ajuste, tá? Nesse controle da marcha lenta. Então, via scanner, consigo fazer um pequeno ajuste neste ponto, tá? Item 2, posição da embreagem. Eu consigo fazer o ajuste da posição do pedal da embreagem. Útil na hora de trocar a embreagem, etc. Porque varia o sinal do sensor. Qual é a finalidade do módulo ter a identificação da posição do pedal da embreagem? Qual é? Adequar mais e melhor as arrancadas com o carro, as saídas. Então é importante ter o sinal de pedal da embreagem. Mais ajustes, ó, 3 e 4. 3, aquecimento da lambda, né? Eu consigo fazer um teste, tá? Não só ajuste, mas como teste também do aquecimento da lambda, né? Da resistência de aquecimento. Então, na tela de ajustes, às vezes é o quê? Só um teste, só um comando do atuador, tá? O 4, quem é o 4/8? Reconhecimento da posição da borboleta. Ah, isso é importante, hein? Toda vez que for limpo o corpo da borboleta, tirar as impurezas da borboleta aceleradora, tá? É o quê? Temos que fazer o reconhecimento da posição dela. Ou seja, limpou a borboleta, fez a manutenção, tem que informar isso para o módulo. O módulo não sabe que você limpou. Pessoal, é sério. Isso é sério. Na injeção eletrônica, no gerenciamento eletrônico, o sistema vai se auto-adaptando. Por exemplo, vai sujando a borboleta. Não suja de um dia para o outro. Mas vai sujando aos poucos, não vai? O módulo vai compensando a abertura. Vela de ignição. Gasta de uma vez? Não. Vai sujando, vai desgastando, né? Melhor dizendo, aos poucos. Big injetor. Entope de uma vez? Não. Vai entupindo aos poucos. Filtro de ar. Suja de uma vez? Vai sujando aos poucos. Quando você faz a manutenção, limpou a borboleta, o módulo fica perdido. Ele não sabe qual é a posição exata. Agora, se você faz o reconhecimento via scanner automotivo, facilita muito esse aprendizado. Fica muito mais próximo do ideal o seu funcionamento. Tá? Ajustes 5 e 6, ó. Mais 2 ajustes, né? Ó, o 5/8, importantíssimo, ó. Reset das adaptações. Ou seja, do aprendizado que o módulo fez em alguns componentes, tá? Ou seja, as adaptações que foram feitas
você faz um reset nelas. E o 6 é importantíssimo, ó. Reset da adaptação do O2. O2 é o quê? Oxigênio. Quem que é o sensor de O2? A sonda lambda. Você faz um reset nas informações que o módulo estava recebendo da lambda. Não vai apagar a sonda lambda, não. É no aprendizado que o módulo fez sobre os sinais da sonda, para refazer esses cálculos, tá? Então, quando vai trocar a sonda lambda ou mexer em catalisador, fazer reset adaptação do O2, que é realmente da sonda lambda. E, por último, os ajustes 7 e 8. Vamos lá? 7, tipo de combustível. Eu posso fazer o quê? Um aprendizado forçado no sistema. Esse tipo de combustível, ele vai abrir uma tela de álcool e gasolina. Tá? Isso é muito útil quando o carro não pega pela manhã. Da partida, o carro não pega. Vai ver o cliente na noite anterior, trocou de combustível, né? E não deu tempo hábil de adaptação. Você vai lá e muda a adaptação de gasolina para álcool, de álcool para gasolina, e o motor pega. Porque você faz um aprendizado forçado. Na verdade, nem aprendizado, né? Você fez literalmente um ajuste forçado no tipo de combustível utilizado. Tá? 8. Aprendizado do sensor de rotação. É muito comum, depois que tira a polia dianteira ou mesmo trocou correia dentada, perder o sincronismo entre rotação e fase. Quando você entra em ajustes nessa tela, você abre uma pequena janelinha para fazer o aprendizado entre os dois, sensor de rotação e sensor de fase do motor. Tá? Então, é outra informação muito útil, necessária para que você possa aí fazer as devidas adaptações, né, no carro, na parte prática, no dia a dia da reparação automotiva. Bom, depois desses ajustes todos, tá? E se o carro tiver ainda algum defeito na memória de falhas, né, código de defeitos, sempre apague o código de defeito, né? Apague a memória de eventos ou memória de falhas ou códigos de defeitos para deixar o sistema sem nada armazenado em sua memória. Belezinha? Muito bem. Vamos aqui a nossa central eletrônica, né? Ó, a unidade de gerenciamento eletrônico bem ao lado da bateria, né? Nesse sistema Multec, sistema Delphi aplicado no Onix, ó, 2 conectores, bem colado com a bateria do carro mesmo. Vamos a mais uma dica. Sempre após uma manutenção em que tínhamos falhas na memória do sistema, devemos apagá-la e depois fazer os devidos ajustes para que o aprendizado seja o mais rápido possível. Então o que? Se tem defeito na memória, apague. Apague. É simples, é rápido, tá? Para que isso não influencie outros, né, reparos no carro e também não atrapalhe os ajustes que você vai fazer no carro. A melhor coisa é o quê? Deixar a memória sempre limpa. Por falar em memória limpa, pergunta: mesmo sem scanner, é possível fazer os devidos reparos no Onix? E a nossa resposta: sim, né? Mesmo sem scanner, dá para fazer ajustes, mas alguns deles ocorrerão em testes de rodagem com o carro. Então, se você tem o scanner, beleza. Se não tem, depois dos reparos, dá para também fazer um teste de rodagem com o veículo. Belezinha? Muito bem, caros alunos do Universo do Mecânico, vamos lá com o nosso plantão de dúvidas ao vivo, aqui do seu UMEC. Diomedes, lá de Brasília, está agradecendo aqui a aula sobre scanner. Sempre é muito bem-vindo o agradecimento, claro, Diomedes, né? E realmente é importante, né? Porque quando você compra um scanner, você não tem quase ensinamento nenhum, né? O fabricante não te passa os conhecimentos, tá? Magno Bertoldi perguntando: professor, todos os scanners vão mostrar essas informações do Onix ou isso depende do tipo de scanner? Bom, hoje,
pela concorrência acirrada entre fabricantes de scanner, sim, que todos vão mostrar aí, né, todas essas informações, tá? Mas isso pode ter variação também. Só não se esqueçam do seguinte, sempre o equipamento original, né, o equipamento, nesse caso, genuíno, GM, ele vai te mostrar informações mais completas. E às vezes até um ou outro ajuste que não aparece nos scanners alternativos, né, os scanners das oficinas, tá? Então isso realmente pode acontecer, tá? Então entendo que são formas de comunicação que existem no mercado. O equipamento original, ele foi projetado pelo mesmo fabricante do carro, tá? E com o apoio do sistemista, mas ele é exclusivo da montadora, não é vendido fora, tá? E ainda mais hoje, com a tecnologia em nuvens, né, de informações técnicas na rede, né, em nuvens, fica até mais difícil, tá? Qualquer oficina ter o equipamento original e atualizado. O que é importante é que os fabricantes de scanners no nosso mercado, né, temos vários fabricantes, a parceira UMEC é a Alphatest, né, eles fazem, tá, um papel importantíssimo. Se não fossem fabricantes como a Alphatest, por exemplo, as oficinas estariam perdidas, porque elas conseguem fazer as funções o mais próximo possível do scanner original para você, na oficina. Você utilizar na oficina, você poder fazer os reparos na oficina, tá? E tudo fazendo aí, né, leituras no carro como se fosse aí engenharia reversa. Eles fazem praticamente uma engenharia reversa para poder entender como funciona o sistema e como funciona a comunicação com o scanner automotivo. Então, tem que dar graças realmente a esses fabricantes de scanner que conseguem aí, pela engenharia reversa, comandar essas unidades eletrônicas, comandar, né, e apagar memória, fazer ajustes e leituras. É muito importante. Para finalizarmos esta aula sobre o GM Onix, entenda sempre o seguinte: o diagnóstico começa quando o carro chega na oficina. O diagnóstico no carro começa quando você conversa com o motorista, com o dono do carro, sobre os defeitos que estão ocorrendo, quais os sintomas, depois do que ocorreu a falha, depois de bater o carro, começou a engasgar, depois de passar um buraco, começou a vazar combustível, depois de não fazer as revisões, né, no carro, o consumo aumentou. Então, é importante o diagnóstico iniciar nesse momento. Depois, nessa pressão do sistema, veja via scanner as leituras, tá? Análise gráfica, visual gráfico, tá? E algo que é fundamental na mecânica automotiva, ainda mais, nesse caso, motores ciclo Otto. Velas de ignição. Pessoal, a vela de ignição, ela é um verdadeiro olho mágico. Sabe o olho mágico que tem em porta de casas, de prédio, de condomínio, de escritório? Você põe ali o olho ali, ó, no vidrinho ali na porta e você enxerga tudo. Pelo menos quem está do outro lado, né? Você enxerga. Chama-se olho mágico, não é isso? A vela de ignição é uma espécie de olho mágico do motor. Ou seja, você tirando as velas do carro, deixando na ordem e analisando vela por vela, a ponta ignífera da vela, tá? Ela é um olho mágico da câmara de combustão. E aí deve saber se está com excesso de combustível, falta de combustível, queima de óleo, vela desgastada e por aí vai. Então, o diagnóstico também é nas velas de ignição. Tá? Então, é conversar com o cliente, de pressão do combustível, scanner e velas de ignição. Você praticamente fecha boa parte das falhas no veículo, os defeitos no carro. Ok? E aí é
Bom trabalho para todos vocês, ok? Muito bem, caros alunos do Universo do Mecânico, finalizamos hoje o módulo do GM Onix 1.4 Flex. Teremos ainda, neste nosso primeiro semestre de 2015, próxima terça-feira, aula sobre ajustes e scanner do Ford Fiesta 1.6 Flex. Então, nosso último encontro deste primeiro semestre será na semana que vem, aula de terça-feira do Ford Fiesta. E a aula do Onix se encerra hoje. Muito obrigado pelo acompanhamento de mais um módulo no seu Universo do Mecânico. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Olá, amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Desconecte o sensor lambda apertando a trava superior do conector. Para remover o sensor, segure a fiação de forma a não torcer estes fios. Com a chave de 22 mm, desenrosqueie no sentido anti-horário do sensor. Examine as condições da rosca interna, onde será instalado o novo sensor. Veja se existe a graxa especial somente na rosca do sensor. Instale o sensor tomando cuidado com a fiação para não ficar torcida. Dê o aperto final no sensor com a chave de 22 mm, onde o aperto recomendado é de 40 a 60 Nm. Conecte um novo sensor ao sistema do veículo. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhe sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima!